Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Luzes do Caminho. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje eu sou responsável pela nossa palestra online. Para iniciarmos o nosso trabalho, eu vou solicitar a todos para que junto comigo que possamos unirmos-nos em uma prece. Não importa onde estejamos, com o advento da tecnologia, nós rompemos as barreiras físicas e nos unimos em sentimentos, em pensamento. Vamos procurar então fechar nossos olhos físicos, na medida do possível, para que assim concentremos a atenção nos nossos pensamentos. Vou convidar todos para que nesse instante pensemos um sentimento, numa percepção, numa sensação de paz. Onde quer que estejamos, que pensemos no envolvimento do nosso corpo físico, envolto em muita luz, uma luz que transmite para nós paz, uma sensação de paz. Agradecemos a Ti, Pai, Deus, sabedor das nossas necessidades, sabedor das nossas potencialidades. Te agradecemos pela vida, Pai, por todas as oportunidades que Tu nos oferece. Muita luz e muita paz. Que possamos, nesses breves instantes que estamos unidos, que possamos mantermos-nos em paz. Graças Te damos, Pai, e pedimos licença para iniciarmos o nosso trabalho de difusão doutrinária de hoje. Que assim seja. Amigos e irmãos, estamos vivendo um momento muito desafiador da humanidade. Hoje, março do ano de 2021, nós estamos passando por um momento ímpar na nossa humanidade. Um momento a qual estamos sendo convidados constantemente para voltarmos a atenção para o interior, para nós. O que nos parece que com essa pandemia, Deus nos convida para que nesse espaço de tempo paremos um pouco e voltemos a nossa atenção para nós, para o nosso íntimo. No momento em que somos convidados a ficarmos em casa, a criarmos um isolamento social, nos afastando fisicamente de muitos entes queridos nossos, o convite seja de nós voltarmos a atenção de uma forma criteriosa, respeitosa para nós. De procurarmos entender nosso papel, o nosso objetivo, enquanto espíritos imortais encarnados, para que possamos, ao término desse momento, voltarmos e ficarmos mais fortalecidos,
A doutrina espírita, antes de qualquer coisa, assim, por ser uma doutrina cristã, ela é uma doutrina do consolo, que consola as nossas aflições, as nossas dores íntimas, que estão impregnadas no espírito, nós enquanto espírito. Jesus, que é o médico da alma e não do corpo físico, nos propõe para que possamos, com um olhar, com muito carinho, com muito respeito, trabalharmos de uma forma muito delicada, muito detalhada, aquilo que por vezes nos incomoda e que por gerações e gerações carregamos no nosso próprio DNA perispirítico, que são os nossos vícios morais. O convite nesse momento talvez seja de nós procurarmos entender o que está acontecendo não fora, mas o que está acontecendo dentro de nós. De trabalharmos as nossas emoções. Mas para isso nós precisaremos e precisamos de muita coragem. Coragem para enfrentarmos, às vezes, alguns monstros escondidos, em que parece que nós estamos ocultando e não queremos encontrar, mas que cedo ou tarde nós teremos que enfrentar. Nós precisamos ter coragem nesse momento. Um equilíbrio ou a busca do equilíbrio emocional. E para isso, nós precisamos também de fé. Fé e acreditar em Deus, nosso Pai. Deus, que é esse ser de enorme bondade e justiça. Esse Deus, que é o nosso Pai que nos trata com muito amor e com muito carinho e respeito. Queridos amigos, o nosso trabalho na tarde de hoje, ou na verdade no dia de hoje, pode ser tarde, manhã ou noite, independente do horário que você esteja assistindo essa palestra. O nosso trabalho de hoje falará sobre um dos aspectos basilares da doutrina espírita. Um dos aspectos que tem como objetivo trazer um consolo para nós. No aspecto de nós entendermos que o nosso planeta, ele não é o único lugar habitável em todos esses diversos outros planetas nesse grande universo, em que o nosso planeta, que está passando por um momento bastante desafiador nesse instante pelo fato de estar num período transitório, a qual já desde muito tempo, e podemos citar até os textos do Velho Testamento, que falavam para nós que num determinado instante haveria um momento em que parecia que tudo estaria perturbado, em que tudo parecia estar desorganizado, desconfigurado, mas que serviria para o ajuste do percurso para um novo horizonte. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos traz um livro intitulado A Transição Planetária, a qual nos informa desse momento tão importante para a humanidade, a qual nós estamos passando. Jesus nos fala também do fim dos tempos, mas não do tempo de acabar a humanidade, de maneira alguma e absolutamente que não. Mas falava dos tempos daquilo que já nós não queremos mais. O ódio, a vingança, a destruição, a ignorância, para o advento de novos tempos. A doutrina espírita fala para nós
da lei da destruição, que nós podemos intitular como a lei de renovação, que nós precisamos renovar, mas para renovar nós precisamos destruir, transformar aquilo que já não serve mais. O nosso planeta, ele, se nós olharmos, é um planeta muito belo, é um planeta de muito valor, de muita riqueza, um planeta de pessoas que proporcionam e querem um planeta melhor, um planeta diferente, com relações mais saudáveis, com fraternidade, com companheirismo, em que aquelas pessoas que já não se conectam com esse tipo de percepção e sentimento, que essas pessoas vão ser convidadas, então, até no momento em que atingirem esse grau de consciência, serão convidados a irem a planetas a qual se conectem melhor ainda esses sentimentos antiquados. Mas que aquelas pessoas que já chegaram a um grau de maturidade, de entendimento minimamente, de que o sofrimento, ele não ocorre de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é necessário que nós façamos então a nossa mudança íntima da nossa percepção perante as coisas. A ciência, vamos falar dessa forma, já há muito tempo estuda e procura debruçar-se sobre as estrelas que ocorrem no manto celeste. A história nos mostra que por muito tempo a humanidade se intriga por procurar entender esses pontos luminosos que se encontram na abóbada celeste. Com o advento das tecnologias, com as novas ciências, principalmente como um marco, e em especial o telescópio, identificou-se de uma forma mais clara que esses pontos luminosos não são apenas estrelas, mas que são, muitos deles, planetas. Hoje, a nova ciência, ou a ciência contemporânea, nos fala já em bilhões e trilhões, na verdade, de planetas, em milhares de galáxias, a qual nós, se formos observar, se tornam diversos locais, a qual o questionamento que nós façamos sobre a vida em outros planetas tornar-se muito mais lógico. Porque no momento em que nós, que já atingirmos um grau minimamente de consciência, entendemos, assim como a doutrina espírita nos mostra, que Deus, além de infinitamente bom e justo, como um atributo principal, possui dentre seus atributos a percepção de que as suas construções, elas têm algum objetivo para existirem. Que Deus possui em suas características, como uma característica predominante, a característica da inteligência suprema. Como nós, então, ainda num grau de evolução muito primária,
Vamos então duvidar de que Deus, na sua extrema inteligência, criará planetas apenas para apreciarmos nós aqui no planeta Terra. Seria, no mínimo, de uma forma relativamente lógica, um gasto de tempo. Por que Deus criaria planetas apenas de uma forma para que esses planetas fossem como se fosse um objeto de decoração para o nosso céu, por exemplo? Seria ilógico pensar dessa forma. Hoje, existem diversos estudiosos na área acadêmica que estudam todo o cosmos, que fala-se do entendimento da vida em outros planetas como uma questão lógica, mas que nós ainda, nós seres humanos, não conseguimos ainda trazer à tona esse conhecimento pelo fato de nós estarmos procurando a vida em outros planetas como a vida que existe no planeta Terra. A vida no planeta Terra, ela não é o único tipo de vida. Mas quando nós ainda estaremos, nós enquanto humanos, estaremos procurando a vida como referência à nossa vida, talvez nós tenhamos muita dificuldade de entender a existência da vida nesses outros planetas. A doutrina espírita, por ser uma ciência, a ciência espírita, assim como Kardec nos fala, porque a doutrina espírita ela foi revelada, ela é uma ciência natural. Os conhecimentos que a doutrina espírita traz para nós, gera para nós, é um conhecimento natural. Kardec, na compilação, na organização dos seus livros, dos seus tratados, Kardec ele não trouxe uma invenção. Kardec ele descortinou algo que já existia e trouxe de uma forma didática, organizacional para o nosso entendimento. E nós vamos observar, em especial, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra codificada por Kardec, publicada por Kardec em 1864, que Kardec utiliza os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para mostrar para nós as bases doutrinárias, as bases da doutrina espírita. O primeiro capítulo, Kardec intitula de uma passagem de Jesus que diz: "Eu não vim destruir a lei". Esse capítulo, Kardec traz para nós como se fosse também, e como é, na verdade, o papel da doutrina espírita. A doutrina espírita ela não veio destruir lei nenhuma. Ela veio cumprir, veio complementar leis que já existiam. Mas quais leis são essas? Com certeza não são as leis humanas, porque as leis humanas, elas são leis que são leis mutáveis, que vão alternando com o tempo de acordo com a evolução da humanidade. O que Kardec está falando para nós é sobre as leis de Deus. Então a doutrina espírita ela não veio trazer a destruição das leis de Deus. Ele veio trazer um entendimento dessas leis. Por muitas vezes, uma ampliação dessas leis. Esse é o primeiro capítulo. O capítulo 2, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós como título: Meu reino não é deste mundo. Kardec está falando para nós sobre a imortalidade da alma, de que o planeta Terra ele não é o único planeta existente, e muito menos a vida material é a única vida existente. Kardec está falando para nós da imortalidade da alma. Anos depois,
através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, André Luiz traz para nós um conjunto de obras intituladas como A Vida num Plano Espiritual ou A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz está falando sobre a vida do mundo espiritual, intitulando também de que a vida nessa outra dimensão é uma vida tão rica que são mundos de vida, os mundos espirituais. Então, ali André Luiz está falando para nós que a vida ela não ocorre apenas na dimensão material. A vida ela ocorre na dimensão espiritual também. Então existem além dos mundos materiais, existem também os mundos espirituais. Então, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós um entendimento, então, da vida, dos planetas, dos mundos materiais e espirituais. Porque ele traz uma passagem de Jesus que Jesus fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas, há muitos mundos, há muitos planetas no universo que é a casa do Pai, Pai que é Deus. Então aqui nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec mostra para nós quão vasto é e quão grande é a vida, que não se detém apenas no planeta Terra. Cada vez mais esse entendimento é importante para nós, porque nós vamos perceber que esses outros locais habitados ou coabitados, eles são locais, claro, não de nenhuma forma absoluta, mas são locais que são categorizados de acordo com a organização de seus habitantes, sendo esses locais mais felizes ou menos felizes. Esses locais, eles possuem, além da utilidade da própria vivência desses que estão nesses planetas, a utilidade de agregar por questões de similaridade, de afeição, seres que possuem as mesmas intenções, os mesmos objetivos, ou melhor, as mesmas intenções e objetivos semelhantes. Então, Kardec, de uma forma muito didática, muito organizacional para o nosso entendimento, ele categoriza os mundos ou planetas em 5 categorias. A primeira categoria, Kardec traz para nós que são os mundos primitivos, ou os mundos primários. E esses mundos, eles têm como objetivo a existência de seres, como sendo os seres destinados às suas primeiras encarnações, que são aqueles espíritos que foram recém-criados por Deus, ou aqueles espíritos que estão num patamar inicial da sua evolução, que são aqueles seres extremamente rudimentares, se assim podemos dizer. Uma coisa que é bem interessante de nós nos atentarmos é que se nós formos fazer uma organização e uma busca histórica do nosso planeta, nós vamos observar que o nosso planeta, que aproximadamente possui 4,5 bilhões de anos, nós vamos observar que o nosso planeta ele passou por esse estado primitivo também. O estado daqueles seres que eram extremamente rudimentares, seres que não se comunicavam de uma forma verbal, da forma que nós nos comunicamos hoje, mas apenas de uma forma a qual suas linguagens eram linguagens muito primitivas,
a qual esses seres eles tinham mais como objetivo, então, a sobrevivência. Ao decorrer do tempo, nós vamos observar que o nosso planeta começou a evoluir em decorrência da evolução desses seres. Seguindo então, na sequência, Kardec coloca para nós como a segunda categoria de mundos, que são os mundos de provas e expiações. É no momento que essa população atingiu um estado consciencial de entender de que todas as ações que nós cometemos vão gerar algumas consequências, e essas são as expiações. Que nós precisamos passar por um momento ou por fases a qual nós precisamos fazer a corregenta de algumas ações nossas. Não de uma forma punitiva, de maneira alguma, mas de uma forma educativa. Nós precisamos, então, restabelecer a harmonia e através das expiações. As expiações que são também provas. Provas de nós, no momento em que nós, então, nos objetivamos a passar por alguns desafios, assim como estamos passando no atual momento, de nós passarmos por esses desafios para colhermos e adquirirmos mais conhecimento, mais habilidades, que são as provas. A terceira categoria de mundos que Kardec coloca para nós são os mundos de regeneração. São aqueles mundos a qual espíritos estão habitando nesses planetas e são, então, uma mistura de indivíduos com tendências, ou melhor, com hábitos ainda voltados a questões materiais especificamente, voltados a questões da materialidade, que geram algumas consequências voltadas aos vícios, e aqueles espíritos que já estão se despojando disso e são espíritos mais espiritualizados, então. Depois, Kardec coloca para nós como a categoria quarta dos espíritos, que são aqueles mundos ditosos. Os mundos ditosos são aqueles mundos onde há a predominância do bem sobre o mal. Aqueles espíritos que já têm as suas ações voltadas para as questões espirituais. E por último, então, Kardec coloca sobre os mundos celestes ou divinos, que são aqueles espíritos, que são aqueles mundos habitados por espíritos puros, que são aqueles espíritos que já atingiram uma categoria na escala espírita da mais alta envergadura, que são aqueles espíritos que atingiram, então, tanto o patamar intelectual evolutivo, como o patamar moral evolutivo. São aqueles espíritos de uma categoria a qual já atingiram o ápice relativo da perfeição das questões intelecto-morais. Nós podemos entender como referência desses espíritos o nosso querido Mestre Jesus, que é aquele espírito que para nós é um modelo e um guia, que é uma referência para nós. Esse espírito de alta envergadura que mostrou e mostra para nós o caminho e a verdade do bem, o caminho e a verdade da felicidade. Não esquecendo nunca que Jesus, quando se intitulou modelo de vida para nós, ele mostrou um modelo, e modelo é tudo aquilo que nós podemos atingir. E Jesus, ele é a nossa referência e o nosso modelo, não por suas palavras, mas principalmente por suas ações. Que possamos, amigos, nos referenciar sempre nas nossas ações, nesse modelo de amor. Não esquecendo que onde quer que estejamos, Jesus já nos falou, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, e hoje estamos reunidos no nome dele, aí ele estará. Estará porque Jesus proporciona para nós os sentimentos de amor e de paz. Para encerrarmos, então, o nosso trabalho, eu vou convidar todos para nos conectarmos a Jesus através da prece que ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade,
aqui na terra, em todos os mundos habitados. O pão nosso, Pai, de cada dia, o pão do corpo físico e o pão espiritual dá-nos hoje. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, da mesma forma que devemos perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Pai de amor, não nos deixe cair nas tentações, que possamos ser conscientes, que possamos ser maturos, que possamos ser atentos. Pai, livra-nos de todo mal que por nós mesmos é criado. Que possamos, nesse processo evolutivo, entender que o bem faz parte da nossa essência, mas que possamos bater a tua porta, Pai do céu, e abri-la e usufruir desse bem. Envolvidos em muita luz e muita paz, pedimos licença para encerrarmos o nosso trabalho. Que assim seja.